Bom dia, querido irmão, querida irmã, você que nos acompanha nesse momento pelas ondas da Rádio Comunidade FM, pela web Rádio Nossa Mãe de Birité, pelo nosso canal no YouTube e pelo nosso canal no Spotify, nos nossos podcasts, Palavra de Redenção. Sou o Padre Frei Inácio José, pároco da paróquia de Nossa Senhora das Mercês, Arquidiocese de Belo Horizonte. Seja bem-vindo ao nosso programa Pão da Palavra, no qual nós meditamos a Palavra de Deus proclamada neste domingo. Este domingo, nós celebramos o 16º domingo do tempo comum e a primeira leitura é Jeremias capítulo 23, versículo de 1 a 6, na qual o profeta Jeremias, falando em nome de Deus, promete a reunião de todas as ovelhas dispersas e Deus suscitando pastores para estas ovelhas. Aqui vale a pena até ler um trechinho do texto. Desse modo, isso diz o Senhor, Deus de Israel, os pastores que apacentam meu povo. Vós dispersastes o meu rebanho e o afugentastes, e não cuidastes dele. Eis que irei verificar isso entre vós e castigar a malícia de vossas ações. E eu reunirei o resto das minhas ovelhas de todos os países para onde foram expulsas. Então é interessante que o profeta Jeremias ele utiliza a metáfora do pastor. O pastor era aquele que justamente cuidava do rebanho, das ovelhas, cabras. E os profetas utilizam a metáfora do pastor, a alegoria do pastor, para se referir àqueles que têm a responsabilidade de cuidar do povo. E este cuidado para com o povo se dá mediante a política, mediante a religião e mediante o profetismo. Então, os profetas, muitas vezes, vão falar pastores, se referindo aos reis, à corte, aos sacerdotes e também aos profetas que têm a missão de falar em nome de Deus para o próprio povo. E, diante da catástrofe do exílio da Babilônia, pois esse texto aqui está localizado justamente no contexto da iminência da catástrofe do exílio da Babilônia, o profeta Jeremias, portanto, vai dizer que a responsabilidade do exílio se deve à falta de cuidado tanto dos sacerdotes quanto dos líderes políticos da época, e por isso o povo haverá de ser exilado. Mas o mais interessante é que Deus, por meio do profeta Jeremias, promete que haverá de suscitar um pastor, um descendente de Davi, que reinará como rei, será sábio, fará valer a justiça e a retidão na terra. Suscitarei para eles novos pastores que as apacentem, e nenhuma delas se perderá. Então, a partir dessa primeira leitura, somos convidados a rezar nesse domingo, pedindo a Deus que possa suscitar pessoas que cuidem de verdade da vida do povo, cuidem da administração pública, cuidem da fé do povo de verdade, fazendo com que as pessoas possam viver realmente a vontade de Deus, a palavra de Deus em suas vidas. O nosso povo brasileiro não está muito diferente do povo de Israel, ou seja, existe um descaso público das autoridades para com a saúde do povo, para com a vida do povo. Então é necessário, de fato, que Deus possa suscitar pessoas que tenham a vocação de cuidar, de zelar pela vida e pelo bem-estar do povo. É nesse sentido, portanto, que aí vem o Salmo 22 como resposta. Porque o Salmo 22 normalmente é rezado tirado desse contexto. Agora você sabe que quem está rezando o Salmo 22, quando ele afirma que o Senhor é o pastor que me conduz e não me falta coisa alguma, esta oração, na verdade, é como se fosse um protesto de quem está rezando. É um clamor de quem está rezando, porque ele está vendo que existem tão maus pastores, tantas pessoas que não cuidam do povo, que só Deus de verdade é o verdadeiro pastor que haveria de cuidar, de dar a vida, de zelar pelo bem do povo de Israel. Salmo é alguém que está profundamente chateado com as lideranças que tem e deposita a sua confiança somente em Deus, que haveria de ser o verdadeiro pastor. A segunda leitura tirada de Efésios, capítulo 2, Paulo vai afirmar
Ele de fato é nossa paz. Do que era dividido, ele fez uma unidade. Em sua carne, ele destruiu o muro da separação, a inimizade. Ora, o autor desta carta, ele nos mostra que Cristo é aquele que veio reconciliar toda a humanidade. Veio reconciliar toda a humanidade. O autor aqui utiliza uma metáfora. No Templo de Jerusalém tinha um muro que existia, que estava escrito que os pagãos que passassem dali adiante poderiam ser apedrejados, poderiam ser mortos. E o autor então faz mais uma vez uma alegoria para dizer que existe entre todos nós um muro que foi derrubado por Cristo, o muro da inimizade. Inclusive, este texto foi o tema da campanha da fraternidade desse ano, foi o lema da campanha da fraternidade desse ano, né? Ou seja, Cristo é nossa paz e ele derrubou tudo aquilo que nos separava, tudo aquilo que nos dividia. Por isso que do ponto de vista concreto da existência, um cristão que fica promovendo divisões, separações, ódios, cisões, preconceitos, situações que nos dividem, um cristão que fica criando, levantando muros, barreiras para a convivência entre as pessoas, esta pessoa há de se perguntar se de fato ela é cristã, porque Cristo derrubou todas as muralhas. Em Cristo, Paulo vai dizer, não há homem nem mulher, nem judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem judeu nem pagão. Todos nós somos um só em Cristo Jesus. Somos uma única humanidade redimida em Cristo Jesus. Quando isso acontecer de verdade no mundo, aí haverá a paz na terra. Será o reinado de Deus entre nós. Quando nós dizemos reinado de Deus, nós estamos dizendo, querendo afirmar que será o mundo, será o planeta, será a convivência social humana sonhada por Deus para todos nós. Não é porque existe o céu que aqui tem que ser o inferno. É nosso papel, conforme diz Santo Agostinho, né, quando ele escreve a cidade de Deus, ele fala que existe a cidade de Deus que é o céu, e que a cidade humana deve ser construída à imagem e semelhança dessa cidade de Deus que está lá no céu. Então, se lá no céu tem paz, tem harmonia, tem fraternidade, se tem a convivência harmoniosa, existe a fraternidade, todos se amam como irmãos, então gradativamente deveremos construir uma sociedade inspirada nos mesmos valores, que é a pauta, que é a agenda do Evangelho. A agenda do Evangelho. Então Paulo nos ensina, Cristo aboliu todas as divisões. Então se nós ficamos provocando divisões e cisões na sociedade, significa, portanto, que haveremos de rever a nossa postura cristã. Por fim, no Evangelho, Marcos, capítulo 6, versículo 30 a 34, nós temos a continuidade do Evangelho do domingo passado, na qual Jesus enviou os apóstolos com a missão. Agora os apóstolos retornam e Jesus vai dizer assim, que Jesus viu uma numerosa multidão quando eles estavam indo descansar, e teve compaixão porque eram ovelhas sem pastor, como ovelhas sem pastor, e começou a ensinar-lhes, pois, muitas coisas. Então é interessante que esse evangelho nos mostra qual é a pastoral de Jesus, o que motiva a pastoral de Jesus. Da palavra pastor vem pastoral, então cuidado. Cuidado de Jesus para com as pessoas. É movido por quê? É movido pela compaixão. Pela compaixão. E essa palavra compaixão, ela tem um significado muito belo, um significado muito profundo. Ela tem um significado em grego e um significado em latim. A palavra compaixão em grego vem da palavra splagna, que significa entranha. Então, compaixão seria aquele sentimento ruim que dá dentro da pessoa quando ela vê alguém que ela tanto ama sofrendo. Todos nós já fizemos essa experiência de ver uma pessoa que a gente gosta num estado deplorável e nos dá aquele mal-estar interior. Compaixão seria aquilo que nos move, portanto, a tirar aquela pessoa daquela situação. Mas, por outro lado, em latim, compaixão vem de compadecere. Com e padecere é sofrer, sofrer com. Ou seja, o sofrimento da outra pessoa, eu sinto como se fosse um sofrimento próprio. E por isso, eu procuro agir em favor do outro, tentando aliviar a sua dor e o seu sofrimento. Então, é esta a marca da pastoral de Jesus. Ela é movida pela compaixão, né?
O Papa Francisco tanto tem falado conosco desde Evangelii Gaudium das periferias existenciais e das periferias geográficas. As periferias geográficas são aquelas pessoas que são pobres, marginalizadas, que não têm acesso à saúde, casa, comida, roupa, né? E que estão aí descartadas pelo mundo. Ao passo que as pessoas que estão nas periferias existenciais são aquelas pessoas que até possuem os bens materiais, mas elas estão num drama de sofrimento, num drama de dor tão profundo que muitas vezes a gente não percebe e necessitam também do apoio, da ajuda da comunidade cristã. Um famoso filósofo coreano, que esqueci o nome agora, que escreve um texto chamado Sociedade do Cansaço, vai dizer que o grande mal do século no qual nós vivemos é o mal da depressão. Ou seja, a grande dor existencial pela qual todos nós, mais cedo ou mais tarde, haveremos de passar por causa da rotina desenfreada desta sociedade pós-moderna, consumista e hedonista. Pois muito bem, a compaixão, o sentir a dor do outro como minha dor, a empatia pela vida do outro deve mover a nossa pastoral. Deve mover a nossa pastoral. Então nós devemos cuidar das pessoas não por uma questão doutrinária, não por uma questão moralista, mas é por uma questão de compaixão, por uma questão humanitária, por uma questão de misericórdia. Até mesmo porque nós, na nossa fragilidade humana, quando nós estivermos padecendo alguma coisa, nós vamos querer que alguém nos ajude, que alguém esteja ao nosso lado. Então, querido irmão, querida irmã, neste 16º domingo do tempo comum, aprendemos, portanto, que Jesus é o verdadeiro pastor, porque ele sente compaixão, e nós, discípulos e discípulas, devemos também nos mover por compaixão para cuidar das pessoas. Que a gente possa rezar e pedir a Deus que possa suscitar pessoas que de fato tenham a vocação de cuidar daqueles mais necessitados, dos mais pobres presentes no mundo, que nos dê autoridades públicas que de fato se preocupem com o bem-estar do povo, nos dê autoridades religiosas que de fato conduzam o nosso povo numa maior fidelidade à palavra de Deus e ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E que nós, na nossa existência, também possamos colaborar para superar todas as divisões e tudo aquilo que nos separa. Porque Cristo derrubou o muro da separação. Ou seja, Cristo constrói pontes, Cristo não constrói muros. E assim também o cristão deve construir pontes, diálogos, fraternidade e jamais cisões, preconceitos e divisões na nossa sociedade. Oremos. Ó Deus, sede generoso para com vossos filhos e filhas e multiplicai em nós os dons da vossa graça, para que, repletos de fé, esperança e caridade, guardemos fielmente os vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, dê sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Meu muito obrigado à Rádio Comunidade FM de Bom Sucesso, a Web Rádio Nossa Mãe de Birité, que nos cede esse espaço para pregarmos a Palavra de Deus. A você, querido rádio ouvinte, internauta, você que nos acompanha pelos nossos canais Palavra de Redenção no Spotify e no YouTube. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Até o próximo programa, o Pão da Palavra, se Deus quiser. Tchau, tchau.